noite. Boa noite. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Andressa, tenho 36 anos, sou casada com o Fernando e nós temos um filho que se chama Miguel, que tem 9 anos. Eu participo do grupo de oração lá da Coloninha, pelo qual eu coordeno esse grupo de oração. Há 1 ano e meio, Deus me deu essa graça de abrir esse grupo tão maravilhoso que nós estamos colhendo muitos frutos lá. Eu já participo há 13 anos da renovação, porém, eu coloquei o meu nome na lista, a pregação agora recentemente, mas eu já prego há uns 3 anos, mas bem isoladamente, assim, por conta do meu trabalho. Eu trabalho com material cirúrgico, os meus horários são bem difíceis, mas esse ano Deus me deu a graça de poder colocar o nome na lista e ter uma agenda um pouquinho mais controlada. Amém? Então eu quero te convidar para pegar a tua palavra já. Em Atos dos Apóstolos 2, versículo 14 ao 21. Atos 2, versículo 14 ao 21. Todos acharam? Então o tema desta noite será o batismo no Espírito Santo. E o rema que nos foi direcionado na oração foi: derramarei do meu Espírito. Quem está falando aqui é o próprio Senhor. Então não é quem sabe vai ter o derramar do Espírito Santo. Não, é uma promessa que o Senhor está dando para cada um de nós. Então antes mesmo de nós ouvirmos a palavra do Senhor, Ele já está nos garantindo de que Ele vai derramar o seu Espírito. Amém? Então eu quero te convidar a acompanhar aqui na palavra. Vai ser 14, versículo 14b. Homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, e Deus quem fala, que derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e vossas filhas. Os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu Espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui, em Atos dos Apóstolos, quem foi que escreveu Atos dos Apóstolos? Foi Lucas. Quem era Lucas? Lucas era um homem culto, ele era médico, porém Lucas ele não conheceu Jesus na pessoa humana. Ele era seguidor de Paulo, então o processo de conversão de Lucas acontece através de Paulo. Aqui então, Lucas ele vai narrar o que? A fala de Pedro. Então aqui Pedro é que vai dizer: homens da Judeia e vós todos que habitais em Jerusalém.
Aqui é Pedro quem está falando. Que Pedro? O novo Pedro. Porque aqui Pedro ele já havia passado por Pentecostes. Então aqui Pedro, batizado no Espírito Santo, renovado pelo Espírito Santo, cheio de quê? De ousadia, de coragem, de certeza daquilo que ele estava anunciando e dizendo aquilo que já estava escrito do profeta Joel, aqui vai dizer. E Pedro, então, ele convicto e certo daquilo que ele viveu e daquilo que ele viu, ele está anunciando o que iria acontecer. Que os servos iriam profetizar, ver milagres, prodígios. E aqui, então, Pedro, ele vem falar hoje para cada um de nós. Pedro, ele teve a experiência dele em Pentecostes. Então, o Espírito Santo renova aquele homem, aonde o Senhor, ele direciona para que ele seja o quê? Líder da igreja. Então, o Senhor, ali, ele entregou o quê? A chave do reino do céu para Pedro. Então Pedro aqui, ele já é um novo homem renovado após ser batizado. E hoje, o Senhor já prometeu, porque é uma promessa, de que ele vai derramar o seu Espírito. Aqui então, quando a irmã estava fazendo a oração e dizendo que o Senhor confirmava na oração, que hoje ele iria fazer um grande Pentecostes, e sim, ele vai fazer e eu confirmo. E a maior confirmação ainda foi de quando eu estava ali orando e a imagem de Jesus misericordioso me chamava muito a atenção. Porque hoje até mesmo eu estava falando com uma pessoa, aonde eu fui fazer uma oração. Depois eu até vou ler, vou pedir para que alguém leia, porque foi sim um milagre, uma cura física que aconteceu. Vou contar para vocês o que houve então, para vocês entenderem. Aqui então Pedro, após o batismo, ele anuncia para os demais, certo? Assim como Pedro, eu, não nasci vivendo em oração, tive os meus momentos, fora da graça, fiz tudo aquilo que era para fazer, aquilo que a gente aprende, tem que fazer a catequese, a crisma, mas muitas das vezes a gente aprende só o superficial, mas não compreende e não tem aquela experiência. Então, assim como Pedro, eu também tive a minha experiência, tive o meu batismo no Espírito Santo, assim como muitos servos que hoje estão aqui, cuidando, zelando, sendo os apóstolos, representando os apóstolos desse grupo de oração, para que cada um de vocês que venham aqui possam receber esse Espírito Santo. E assim como o Espírito Santo fez na minha vida, fez na de Pedro, fez em cada um dos servos aqui, ele quer fazer hoje na vida de cada um de vocês. Amém? Então tá bom, eu tive meu encontro e ali foi, sendo transformado a minha vida. E ali vai crescendo o quê? O espírito de ousadia. A gente vai pregando a palavra e vai falando para aqueles que convivem com a gente, que estão, no pecado, no erro. A gente vai dizendo, olha, isso não agrada a Deus, tá? Mas como assim? Até onde tu estava na balada? Até onde tu bebia? Até onde tu fumava? Mas quem transforma é o Espírito Santo. Pedro também tinha a sua personalidade, os seus erros, mas o Espírito Santo tocou e o transformou, porque ele tinha uma missão para Pedro, assim como ele tem para cada um de nós. Então, algumas vezes, após esse meu processo de conversão, há 13 anos, a cada dia a gente aprende um pouquinho mais, a gente vai tendo um pouquinho mais de intimidade. E há algum tempo eu já tenho ido na UTI fazer oração para as pessoas que estão lá, morrendo, que já estão condenadas, e de vez em quando, pessoas por me conhecerem, que comentam. Muitas das vezes eu tenho ido e tenho feito a oração do terço da misericórdia, porque, para quem não conhece, Jesus promete para Santa Faustina que aquele que rezar diante de um agonizante, ele dará o quê?
a salvação eterna. Então não importa se essa pessoa viveu uma vida inteira no pecado, no erro, mas se tiver alguém que vá lá e leve a misericórdia diante daquele agonizante, é uma promessa de Jesus. Assim como a unção do enfermo apaga todos os pecados, essa oração também. Mas quem dá esse espírito de ousadia e de coragem é o Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo quer fazer nessa noite. Aquilo que ela falava ali que o Senhor ia fazer, como em Pentecostes, Ele quer batizar e tocar a cada um de nós aqui nesta noite. Talvez você deve estar se perguntando: ah, mas eu não tenho dom, né, de estar ali na frente pregando a palavra. Quem disse? Quem disse que o Senhor quer que pregue a palavra somente aqui no microfone? Não! É muito fácil estar aqui na frente, está todo mundo aqui olhando para mim porque vocês querem ouvir a palavra. Vocês vieram aqui porque vocês querem ouvir, porque vocês já têm sede de Deus, não é verdade? Não era muito melhor estar em casa, na frente da televisão, comendo uma comidinha boa nesse frio? Vocês têm sede de Deus. Vocês estão aqui porque o Senhor atraiu vocês a estarem aqui. E aquelas pessoas que estão lá fora, que não tem quem evangelize. Eu trabalho com material cirúrgico, sou vendedora de material cirúrgico, eu acompanho as cirurgias. E eu quero te dizer que na minha volta tem muita gente que não acredita em Deus. Tem muita gente frequentando outras denominações e seitas diabólicas. Muitas pessoas. Acha que essas pessoas vão vir aqui sentar no banco igual vocês estão? Igual a gente senta para ouvir num grupo de oração ou assistir a Santa Missa? Não vão vir. O Senhor precisa derramar o Espírito Santo dele para quê? Para que nós, cheios de ousadia e coragem, nós possamos profetizar aquilo que o Senhor quer. A libertação, a cura, os milagres. Da onde que eu ia ver um milagre, uma cura física? Pelas minhas mãos, pela minha oração? Quem sou eu? Da onde que eu ia imaginar isso? Que o Senhor ia tirar uma mulher que estava em estado de vegetativo ou morrer. A chance de vegetar era muito pouca, porque ela ia morrer. 30 dias, 28 dias de UTI essa mulher. Depois foi para o quarto, agora está em casa. O Senhor, Ele quer derramar o Espírito Santo dEle sobre cada um de nós. Nós precisamos ter um espírito de ousadia e de coragem. Olha o que Ele fez na vida de Pedro. Da onde que Pedro ia imaginar coordenar uma igreja, ser o chefe, a cabeça da igreja? Quem somos nós? O Espírito Santo, ele faz coisas que a gente é capaz até de duvidar. Eu tinha certeza a hora que eu proclamei que aquilo ali era uma profecia. Porém, quando a outra disse, claro, né? Tu tem certeza porque tu falasse algo para pessoas muito, muito bem sucedidas e muito importantes. E à noite eu disse: Senhor, não mata essa mulher. Não mata, Senhor, eu falei porque eu sei que veio de Ti. Mas a gente chega até a duvidar. O Senhor, Ele faz coisas grandiosas. Grandiosas. Você crê? Você crê que o Senhor faz coisas grandiosas? O Espírito Santo, Ele prometeu que Ele vai derramar o que nesta noite? O meu Espírito. Você quer receber esse Espírito? Então eu quero convidar aqui os servos a virem aqui na frente. Porque no dia de Pentecostes estavam os apóstolos, Maria. E aqui hoje cada servo vai representar os apóstolos, porque hoje cada servo é o apóstolo que o Senhor tem escolhido. Para que você receba a oração pelo qual o Senhor ungiu cada servo. Assim como Ele ungiu Pedro, João, Tiago. E aí você recebendo essa oração de ousadia, de autoridade no Espírito Santo, o Senhor, Ele vai te levantar uma nova mulher e um novo homem. Talvez se levante aqui ministérios. Talvez, quando menos você esperar, lá naquele almoço de família, onde tiver pessoas falando besteira, falando mal da Santa Igreja,
com toda a sabedoria, porque o Senhor ele vai derramar o dom de sabedoria. E o dom de discernimento ele me mostrava quando eu estava preparando essa palavra. O Senhor vai derramar dom de discernimentos a muitas pessoas aqui. E o discernimento é para isso. Para quando nós estivermos no meio do fogo cruzado. Pessoas falando besteira. Pessoas falando mal de Deus, falando mal da igreja. Para que nós possamos com sabedoria. Porque quando a gente não tem conhecimento, é melhor a gente nem falar. Para a gente não queimar a Santa Igreja. Mas o Senhor, Ele quer nos dar um espírito de ousadia, de coragem. Você quer receber esses dons do Espírito Santo? Então eu quero convidar os servos para ficarem aqui. Nós vamos fazer uma tenda. Nós podemos fazer tenda, já que nós estamos em mais pessoas, né? Pode fazer tendas de três. A paz esteja convosco, assim como o Pai